só a cruz de Cristo, o poder do evangelho vai curando os meus infernos existenciais. Exato. Então quando eu não sei lidar sobre isso, eu fujo do assunto, então é mais fácil, vamos colocar no inferno, e a pessoa que causou aquilo, seja lá o que for, o abuso, o ambiente agressivo, coisas ali, a gente dá uma aliviada quando dá, mas eu deixo eu continuar me anestesiando, deixa eu continuar não falando do assunto, deixa eu continuar demonizando aquilo que é simplesmente dor psíquica, que é a depressão, que é a ansiedade, que é o pânico, que é todo tipo de desordem que está crescendo e continuará crescendo. E por que, mas por que você acha que aí a igreja às vezes realmente só trata como demonização de depressão, de ansiedade, e se existe algum ponto que realmente não, tipo, isso aqui é porque de certa forma é uma influência demoníaca e diabólica, no sentido de que eu creio que ela inicia-se como uma acusação. Então, partindo do pressuposto que o diabo, nosso inimigo, é um acusador, aí faz sentido dizer que é uma acusação. Que existe um fenômeno espiritual envolvido, lógico. Mas, às vezes, é levado num grau de que não, é porque você pecou, é porque o teu antepassado era sua tia, tataravó, era uma prostituta, casou com um cara que era dono de boate, que, sabe? E aí, de repente, não, isso aí tá recaindo sobre você. E começamos a, demonizar. E é muito conflituoso e complicado ver que é um ambiente de igreja, onde Jesus fala que as palavras dele são espírito e vida. Falar que sabe? Acho que você me entende. Entendi. É difícil porque é interessante um caso quando Jesus tinha acabado de acontecer uma catástrofe ali de uma torre que tinha caído e morrido várias pessoas nos dias de Jesus ali, e os discípulos chegam contando que alguns discípulos tinham sido assassinados e o sangue desses discípulos tinha sido oferecido a sacrifício de uma forma profana para aquele ambiente, para qualquer ambiente, né? Você oferecer o sangue de alguém. E vem questionar Jesus o porquê que aquilo tinha acontecido e qual que era o destino daquelas pessoas. E Jesus, ele falou: o que vocês têm a ver com isso? O que vocês estão querendo falar sobre o destino e o porquê que isso está acontecendo, porquê que houve este caos, essa catástrofe? E ele se volta para Jerusalém, que é esse símbolo da moral religiosa, da ética judiciosa sobre a dor do outro, e diz assim: vocês acham, ele falou, vocês têm que olhar isso e simplesmente entender que se eu não me converter, se a dor do outro não me fazer me voltar para minha própria dor, ele diz assim, vai haver mais graça e misericórdia sobre Sodoma e Gomorra do que sobre vocês. Ele está falando, parem de tentar estabelecer juízos e simplesmente, sempre quando você vê a dor do outro, não apenas você tem que ser misericordioso, mas o jeito que você se torna misericordioso é você se voltar para a sua própria angústia. Exato. Porque eu só consigo ser misericordioso com você, gracioso com você, pacificador com você, se eu mesmo provei pacificação. Eu não consigo dar o que eu não carrego. Exato. Os meus juízos sendo estabelecidos contra o outro diz muito da forma que eu lido comigo mesmo, da angústia que eu não tenho mal resolvida em mim mesmo. Sim. Então o chamado de Jesus fala, cara, a dor, o caos, a catástrofe tem que chamar vocês a olhar para dentro. Exato. Então, assim, isso como um fenômeno histórico religioso mostra o quanto que os nossos ambientes, e eu digo nossos porque nós fazemos parte disso, estão vazios de evangelho. Existe, porque o evangelho é a única coisa que cura a minha alma, pacifica a minha existência e faz de mim alguém que enxerga a dor do outro
com graça, com misericórdia, com reverência, sem juízos, sem aplaudir, sem dizer bem feito. Um discípulo de Jesus nunca diz bem feito para nada, para ninguém. Ah, aquele lá morreu, aquele lá foi preso. O meu olhar sempre será de misericórdia. Exato. Sempre será de graça. Mas ele mereceu e eu também mereço. O meu destino era o inferno. Eu só não vou para lá porque Jesus me tirou de lá. Exato. Então, se eu tenho essa autopercepção de que eu sou o que sou apenas pela graça de Deus, e eu só estou vivo porque eu fui vivificado, eu não me dei vida, eu não mereço estar vivo. Aí, qualquer outro que está passando por uma situação diferente da minha encontrará em mim misericórdia. Agora, quando eu acho que eu mereço, que eu dou conta e que eu mereço mais do que o outro que se vire a bancar a própria vida dele, não se atreva a sofrer do meu lado. Sim. Porque eu não tô eu não tô afim de lidar com a dor de ninguém, porque eu não tô afim de lidar com a minha. E você acha que existe a possibilidade de, dentro desses ambientes de igreja e de comunidades assim, se integrar esse respeito? É claro que tem muitas, né? Não dá para descartar que tem muitas pessoas lúcidas que realmente pregam o evangelho e prezam por isso, mas integrar esse movimento de gente, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental e da saúde mental do próximo, e realmente haver esse respeito mútuo e talvez até uma integração, porque de certa forma, aí é claro que existe, né, o chamado pastoral e tudo isso, mas a igreja fazer parcerias com psicólogos, com pessoas, olha gente, vocês podem ser cuidados por fulano isso. E tal. Eu acho legal você colocar isso, porque lógico, existe a gente assimila facilmente se você chega e diz assim, eu tô com uma dor no fígado. Você toma um remédio pro fígado, você vai no médico para ver o que é o problema do fígado, ou eu tô com uma dor no meu pé, ou sei lá, dor no estômago. Agora, a dor a gente não sabe lidar. Se você fala que você tá tomando um antidepressivo, é quase como se você estivesse negando a fé, como se você fosse um incrédulo que não, como assim? E porque, primeiro, que a pessoa não fala. A maioria das pessoas hoje, o Brasil é um dos maiores, foi o maior consumidor de ansiolítico no mundo o ano passado. E o Brasil, ironicamente, é um dos países mais cristianizados. Só de evangélicos são 60 milhões. Qual evangelho é esse? Então, assim, e as pessoas não falam, não conversam sobre isso. Isso é um ponto. O segundo é que eu acho que uma vez que eu entenda que o ser humano é um ser integral e que eu preciso, tem coisas que o cuidado me protege de não ter o diabetes. Mas uma vez que eu já tenho, eu tenho que lidar com o diabetes que eu já tô. Então eu vou atrás de ajuda para aquilo. Era melhor eu não precisar. Mas já que eu vamos atrás. Eu não preciso chegar num ponto de querer me matar, de estar em uma depressão profunda. Mas já que eu estou nessa condição, eu preciso buscar ajuda. E quase que chega a ser vergonhoso a gente ter que achar que num ambiente cristão buscar ajuda com o próximo é um tabu. É quase que completamente incoerente, absurdo, vergonhoso falar assim, meu irmão, você tem vergonha de buscar ajuda com outro irmão. Exato. Que você não tá legal, quando isso deveria ser uma prática natural de a sua dor é a minha dor. Eu tenho um caso na minha cidade lá no interior que o cara, ele tinha diabetes, deu um problema, deu uma unha encravada, ele perdeu o dedo, ele perdeu o pé, ele perdeu a perna e ele morreu. Por quê? Porque o nosso corpo é algo inteiro. E a imagem que as escrituras trazem para a igreja de Jesus não é institucional, é orgânica, é espiritual. Nós somos um corpo. E a ideia não tem como eu dizer, tá tudo bem comigo se o meu irmão está sofrendo. Porque não apenas eu tenho uma responsabilidade espiritual sobre ele, mas se eu não fizer nada, vai me afetar. Claro. Porque eu estou ligado a ele.
Exato. Eu faço parte de um corpo espiritual e que para saúde desse corpo, todos precisam cuidar de todos. Não existe essa noção de cada um por si. Esse individualismo ocidental é pecaminoso. Porque não tem como eu dizer que eu sou de Cristo na maturidade que isso carrega e falar assim, eu tô comendo e não importa quem não tá comendo. Isso mostra a minha imaturidade. Então, assim, se existe dor no ambiente cristão, é algo que eu não ficarei, eu não vou para minha casa. Precisa ser compartilhado. Eu tenho que entender, tá tudo bem com todo mundo? Exato. Senão a gente vai se ajudar.